Dorival, boa noite aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97, queria que você falasse um pouquinho da partida e também nos atualizasse sobre a questão dos contundidos, né, do Memphis Depay, também do Yuri Alberto, jogador, e também do André Carrillo, e que você falasse um pouquinho da partida, dessa classificação importante da equipe do Corinthians, por favor. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Um jogo interessante pelas jogadas muito trabalhadas aí ao longo desses últimos 2 meses e que começaram a nos apresentar resultados. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida, e eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem, o Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos e juntos para que possamos, dessa maneira, encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe. Enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro. E eu fico feliz de poder estar à frente de um grupo que tem trabalhado, se dedicado, se entregue em todos os momentos e criado aí uma condição muito importante para todos nós. Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrillo teve, eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna. Se não me falha a memória, o GI caiu por cima, e ele, eu acredito que não seja nada. Dorival, aqui à sua frente, Luiz Fabiano, da Rádio Bandeirantes. Como se deu, nesse período de treinamentos para o jogo, o preparo emocional dos atletas do Corinthians para a partida, porque o Corinthians pareceu muito superior no âmbito emocional em relação ao Palmeiras, e também das bolas paradas. O Palmeiras é um time fatal em bolas paradas historicamente com o Abel, só conseguiu finalizar uma vez num escanteio com o Gustavo Gomes, e o Corinthians garante a vitória com 2 gols de bola parada. Eu acho que foram muito bem trabalhados, nós nos preocupamos com muitos detalhes, em todos os aspectos, preparamos essa equipe nessas últimas 2 semanas aí, e graças a Deus eu acho que conseguimos passar por um grande aniversário. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. O resultado do final de semana já nos mostrava isso. É natural que quando não acontecem vitórias, tudo se apaga no Brasil, é assim. Você não tem um outro caminho que não seja a vitória para explicar o momento de uma equipe. E já no domingo nós merecíamos ter tido uma sorte muito melhor, em razão daquilo que fizemos desde o primeiro momento da partida. Não acontecendo isso, é natural que tivemos que ter uma vitória frente a uma das 3 melhores equipes da competição, passando por uma fase importante da Copa do Brasil, uma fase muito difícil, e eu fico feliz porque é um caminho que eu enfrentei com outras equipes, em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados, e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Dorival, aqui. Eu perguntei para você sobre até as outras equipes que você treinou, você falou que a palavra que tinha era atitude. Você acabou de falar na sua primeira resposta, que você sabe o que acontece, todo mundo sabe o que acontece por fora do Corinthians. Como é que você blinda os seus atletas? O Gustavo Henrique falou agora que a parte mental estava muito
forte. O que você conversa com eles na preleção, por exemplo? Eu acho que é um trabalho em conjunto isso. Um trabalho desenvolvido pelo Fabinho e sua equipe, que estão lá dentro diariamente, com a nossa equipe técnica, fazê-los acreditar que nós podemos chegar, que nós podemos dar um passo à frente, que nós, de repente, pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, poderíamos melhorar. Isso eu já falava, que era impressionante o trabalho que nós desenvolvíamos e que a maneira como os jogadores aceitaram tudo isso, e eu ainda não via os resultados que talvez nós tenhamos merecido nas partidas anteriores. Logicamente tivemos uma oscilação ou outra, como foi o último clássico contra o São Paulo, onde eles merecidamente fizeram o resultado, mas nós, ao contrário, vínhamos fazendo algumas partidas com muita consistência, com variações, e os resultados não apareciam. Eu acho que foi um momento importante. Eu espero que continuemos dessa maneira, buscando aí uma evolução, um crescimento e, se Deus quiser, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Você falava um pouco também dessa difícil de outras equipes classificar contra times difíceis logo nas fases iniciais da Copa do Brasil e depois avançar. Tem sido um cara de sua carreira, né, uma marca da sua carreira. Os Atlético Paranaense só perdeu uma vez no mata-mata com uma Copa Sul-Americana contra o São Paulo, que vai ser Libertadores Copa do Brasil 2 vezes, e agora está à frente do Corinthians nessa mesma competição, numa fase quartas de final. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa possibilidade de título, né, porque agora está terminando, você está 5 jogos, 4 jogos disputar uma decisão de Copa do Brasil. Se você enxerga que há grande possibilidade de título, se você acha que o passo de hoje foi importante para alcançar essa meta, com certeza. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente somado todos os jogos, eu tenho maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Para mim é muito importante e é uma competição que eu valorizo muito, que eu tenho certeza que me preparei de uma maneira um pouco diferente para que pudesse ter chego em uma situação como essa. Quero continuar contribuindo para que consiga fortalecer ainda mais esse grupo e buscarmos aí, se Deus quiser, uma nova parte. Todos aqueles que passaram sem dúvidas nenhuma, todos com merecimento, e é natural que as fases elas ficarão ainda mais complicadas e difíceis daqui para frente. Boa noite, Dorival. Aqui, Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Queria que você falasse especificamente do seu setor de meio campo hoje, né? Ranieri e Martins, que fizeram uma baita partida, e até mesmo do Martins, né? Que deu um susto no treino de ontem, mas hoje, também ali no primeiro tempo, teve a questão da expulsão, né? Contra o jogador do Palmeiras. Também pareceu que ele iria sair ali, os jogadores até fizeram o sinal que ele iria sair, mas continuou na partida. É interessante isso, Fabio. Fez com certeza uma partida muito consistente, interessante, deram uma sustentação muito boa. No primeiro tempo erramos um pouquinho o nosso posicionamento, principalmente com o homem centralizado. Tentamos corrigir na segunda etapa, percebemos que a equipe ficou muito mais consistente, mais segura e dando uma resposta muito mais positiva, sem sofrer. Eu acho que é interessante você jogar com uma equipe como Palmeiras,
Logicamente que tendo o volume que o Palmeiras tem na maioria dos jogos, não terem tido assim grandes chances contra a nossa equipe. Eu acho que eu fico feliz pelo trabalho que está sendo desenvolvido e pelos resultados assim. Neto. Dorival, ainda na esteira de Copa do Brasil, hoje, além da eliminação do Palmeiras que o Corinthians conseguiu, também o Flamengo e o São Paulo também foram eliminados. Tendo em vista que eram grandes adversários que teriam na competição, isso torna ainda mais a Copa do Brasil uma prioridade para o Corinthians na temporada? Não, eu acho que a gente não pode pensar assim. Qualquer adversário que tenha passado nessa fase passou com méritos, merecimentos e com certeza teremos jogos muito disputados. Serão equipes que merecidamente alcançaram os resultados. É um torneio que ele é liberal, ele ao mesmo tempo ele proporciona a algumas equipes que não estejam vivendo um grande momento de repente superarem equipes um pouco mais fortes, e isso se comprova a cada ano, a cada nova edição, até porque nós já vimos aí equipes que iniciavam as competições sem projeção nenhuma, de repente chegando a finais e inclusive sendo campeãs. Então eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande por todos e não nos colocarmos em sentido nenhum. Mantemos a mesma situação que estava. Uma equipe que ainda está buscando um equilíbrio, uma regularidade e, acima de tudo, um padrão. Eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Um jogador do Palmeiras que mais dava trabalho para a defesa parecia ser o Vitor Roque na primeira etapa. O quanto a substituição do Abel ajudou também a defesa do Corinthians se ajustar na marcação com o Flávio Lopes, parecendo um jogador mais pesado, um pouco mais lento que o Vitor Roque. Bom, acho que são características um pouco diferentes. O Abel deve ter tentado uma situação que ele tem observado. É difícil falar alguma coisa a respeito da equipe adversária. Eu só acho que a nossa equipe estava muito bem postada, muito bem posicionada em campo, e isso vinha dificultando a maioria das ações da equipe do Palmeiras, mesmo, como eu disse, uma equipe que sempre apresentou um volume muito grande de jogo. Desde a primeira partida, nós tivemos uma postura muito consciente, muito equilibrada, e isso dificultou sobremaneira a evolução da equipe adversária nas duas partidas. Legal, boa noite. Quero voltar em relação aos jogadores que saíram com problemas físicos. Queria que você opinasse, né, na sua visão, o que levou eles a ter esse problema, se foi uma questão circunstancial da partida, se teve a ver com o gramado, por exemplo, do Allianz, que todo mundo já fala, em relação ao sintético, se teve a ver com a intensidade aplicada também no jogo, que é diferente por ser um clássico, foram dois clássicos, com uma intensidade elevada. O que levou e o saldo disso, né, de você perder esses jogadores, por exemplo, do Mendes, que, por exemplo, pode ser por um tempo maior. Nós acabamos de tê-los, né, os três jogando juntos aí há 3 partidas atrás, não mais que isso, ao longo de todo esse período que eu estive. Caso venha acontecer, será uma perda considerável. Nós temos, inclusive, que pontuarmos muito em cima disso, porque todos nós sabemos as prioridades que temos, as necessidades, e caso venha acontecer, será uma perda considerável para a nossa equipe, já que o nosso elenco é muito curto, é enxuto, e nós temos que tentar buscar soluções. Não dá para falar nada hoje ainda, temos que aguardar aí no mínimo 24 horas para que possamos ter uma posição um pouco mais segura a respeito. Não, eu acho que a intensidade do jogo, da disputa, o time veio muito concentrado, muito focado, querendo o resultado. Uma coisa que eu acho muito importante, que nós não viemos aqui para nos defendermos apenas, não viemos aqui para ficarmos como um sparring. Eu acho que nós buscamos um resultado desde o início, tivemos um desencontro na metade da partida, mas a exigência era essa. Se quiséssemos sair daqui com um grande resultado,
nós teríamos que ter tido a atitude que tivemos. Colocamos em risco alguns jogadores? Não sei. Mas não em relação a gramado ou qualquer outra situação, não. Não acredito que tenha sido. Dorival, Lucas Farol do Multidão. Eu queria que você falasse um pouquinho do encontro da delegação do Corinthians com a torcida ali na saída do CT. Primeiro, o que você sentiu, você já tinha passado por situações similares ao longo da sua carreira, e se você pudesse contar um pouco do clima que ficou no ônibus ali, na trajetória até aqui da cidade, na Barra Funda, entre os jogadores, alguns postaram nas redes sociais, parece que foi algo benéfico. Eu acho que tudo que acontece para ajudar, para auxiliar, é um diferencial. Eu acho que a nossa torcida não tem nem como esconder isso daí, o que a torcida do Corinthians vem fazendo, não de hoje. Para quem sempre jogou contra o Corinthians, eu acho que eu reconheço que dificilmente eu vejo atitudes como a que eu encontro com a nossa equipe. Eles incentivam, eles gritam os 90 minutos. Se ao final da partida tenhamos merecido vaias, é natural que aconteça, mas sempre aconteceu de uma maneira muito respeitosa. Isso me chamou a atenção sempre. E agora ao lado. Eu só tenho a agradecer a compreensão que eles estão tendo, a percepção que eles estão tendo em relação ao momento que a equipe vem vivendo, e acima de tudo alguns posicionamentos importantes que têm feito com que seja um motivacional ainda maior ao nosso grupo de jogadores. Hoje não foi diferente, foi mais um exemplo de um momento importante que quem tenha vivido foi muito interessante. Eu passei por isso em alguns clubes e vocês não tem como perceberem o quanto é importante o jogador saber que o torcedor está ao seu lado. Você falou em algumas respostas da necessidade ainda de busca de equilíbrio, da evolução desse time. E no primeiro momento, quando você chega ao Corinthians, você bate muito na tecla da defesa, da importância de ajustar a defesa. E isso foi preponderante para essa classificação. O Corinthians conseguiu não ser vazado nos 2 jogos contra o Palmeiras. O que você vê ainda de necessidade de evolução? O ataque agora é o seu foco, é isso que você quer aprimorar no time? Se você puder detalhar o que você busca de evolução, eu agradeço. Bom, primeiro, nós tivemos alterações desde o meu primeiro momento aqui dentro. Eu acho que dificilmente você vai encontrar, e isso eu não estou falando para mim vangloriar nem a minha condição técnica, mas dificilmente você encontrará dentro de um campeonato brasileiro um treinador que sempre usou 2 equipes praticamente ao mesmo tempo. Isso aconteceu com o Ceará, isso aconteceu com o São Paulo, isso aconteceu com o Flamengo, isso aconteceu em muitos momentos com o Santos, agora com o Corinthians. Eu acredito no trabalho que a gente faz. É natural que perdemos alguns jogadores importantes e você sempre buscando um equilíbrio para a equipe. Nós temos algumas carências em algumas funções, o que nós estamos trabalhando para tentarmos resolver. Seria muito importante que tivéssemos algumas opções um pouco diferentes. Eu estou respeitando sempre, e volto a falar isso, o momento que a equipe vem vivendo. Não é fácil, nós não temos assim uma condição totalmente favorável para buscarmos contratações, as prioridades são outras dentro do clube. Então, é natural que nós tenhamos oscilado dentro do Campeonato Brasileiro por tudo que tem acontecido. Eu acabei de falar, eu acredito que tenha sido a 4ª, 5ª, talvez a 6ª partida, não sei direito, que nós tenhamos tido os 3 jogadores juntos aí que jogavam no ataque desde o Campeonato Paulista, ou melhor, desde o ano anterior. Então, assim, nós precisamos tê-los novamente e um tempo maior com eles dentro do campo. E isso realmente quebra um pouco. Não que os outros têm outras características, os outros jogadores que estão no nosso plantel nesse momento. Tem outras características um pouco diferentes. Esses 3 se completam. Eu não estou dizendo que são melhores ou não do que outros, não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa de características semelhantes para que nós possamos ter jogadores que, de repente, tendo necessidade de uma troca ou outra, nós possamos colocá-los numa condição de igualdade, principalmente em termos de características. Dorival, no fundo.
Leonardo da Web Rádio Gol de Placa. Na sua carreira como treinador, você teve constantes trabalhos onde você alguns atletas e potencializou muitos deles. Por exemplo, mais recente no São Paulo, o Alisson como nova posição e o Caio Paulista como lateral esquerdo, o Flamengo, o João Gomes, entre outros jogadores. Hoje, o Bidu, um jogador que renovou o contrato recentemente, fez o gol na partida de hoje, foi importantíssimo na classificação. Você tem fazer algum trabalho específico com o Bidu, de evolução, porque o jogador vem evoluindo muito na sua mão? Eu acho que a gente dá atenção a todos aqueles que querem. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 4 laterais esquerdos. Era isso. 4. E eu tive que definir por 2 ou 3 que pudessem permanecer nesse momento. Valorizando o máximo possível e tentando mostrar alguns aspectos importantes em termos de comportamento da posição que eu acho interessante. O Bidu assimilou muito bem tudo isso. Ele vem sim num processo de evolução, assim como o Fabrício também vem crescendo. O Hugo vinha melhorando, apenas Palácio que não teve oportunidade comigo, isso eu reconheço. Eu não tive como dar uma oportunidade ao Palácio, porque não havia como você trabalhar com 4 atletas na mesma função. Acabou acontecendo uma situação inusitada e ficou muito difícil, mas esses 3 vinham num processo de evolução muito bom, de crescimento. Prova é que a última partida que o Fabrício fez também foi num nível muito positivo e isso nos deu uma condição muito favorável dentro do jogo. Obrigado, Dorival.